Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Santíssima Trindade, a primeira leitura nos apresenta um trecho do Deuteronômio em que Moisés pergunta ao povo se houve algum outro povo, além de Israel, para quem Deus tenha feito tão grandes prodígios, libertando-os do Egito e estando tão próximo deles, dando a lei lá no Monte Sinai, no meio do fogo. E apesar da presença de Deus, o povo permaneceu vivo. Não há outro Deus além dele, nem lá em cima do céu, nem embaixo da terra. Este Deus, que é único e que libertou o povo do Egito e libertou o povo da ignorância pela lei, deve ser adorado, amado de todo o coração. Os preceitos dele devem ser cumpridos para que o povo de Israel seja feliz na terra que o Senhor lhe dará, a terra prometida, a terra de Canaã. Deus, portanto, é único e não há outro além dele. Isto é o monoteísmo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a coisa não muda. Quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus diz: o maior é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. Portanto, Jesus não inventa outro Deus, nem outros deuses, além do único. Porém, no Novo Testamento, Jesus revela que este Deus, que é único, tem um filho. E este filho é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Aquele que gerou, que nós chamamos Pai, tem um filho. E como o filho é da mesma natureza que o Pai, porque filho de gente é gente, filho de Deus é Deus. Esse filho é Deus junto com o Pai. Ele é um segundo eu, uma segunda pessoa em Deus, que não quebra a unicidade nem a unidade de Deus. Deus é único, mas ele tem um filho que é Deus com ele, uma segunda pessoa. E este filho foi enviado ao mundo. Este filho diz: eu e o Pai somos um, porque ele é da mesma substância do Pai. Este filho aceita ser adorado, não reclama quando Tomé se prostra diante dele e diz: meu Senhor e meu Deus. Portanto, ele também é Deus. No entanto, este filho, que é Deus com o Pai, e se fez homem por nós e pela nossa salvação, morreu em nosso favor, sofreu tribulações, assumiu o castigo devido às nossas faltas e ofereceu-se ao Pai como vítima de expiação pelos nossos pecados. E assim, depois de nós sermos reconciliados com o Pai pelo sangue de Cristo, veio como dom uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O Filho procede do Pai, por geração, desde sempre. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo procede por amor. O Espírito Santo é o laço de amor que une o Pai e o Filho. E ele se manifesta como fogo ardente em forma de línguas, como nós celebramos na solenidade de Pentecostes. Assim, no Novo Testamento, nós entendemos que Deus é único, mas não é sozinho. São três amando em um só coração. Nós damos glória ao Pai, mas também damos glória ao Filho e ao Espírito Santo. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, fala sobre as três pessoas divinas. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é Espírito de Deus? É o Espírito Santo, a terceira pessoa? O Espírito quer dizer também vento ou sopro. E o Espírito é como um vento que conduz um barco à vela. Se nós abrirmos a vela do nosso barco e nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, nós então, de fato, nos comportaremos como filhos de Deus. Porque o Espírito Santo é em nós um princípio de vida.
Não a vida natural, cujo princípio é a nossa alma natural. O Espírito Santo é princípio de vida sobrenatural. A vida de Deus é em nós, que nós chamamos graça. Se nós temos a graça, é porque o Espírito Santo mora em nós e nos torna filhos. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, em aramaico, papai. É a palavra que Jesus pronunciou no Jardim das Oliveiras. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. A maneira com que Jesus tratava o seu pai, nós também tratamos. Por quê? Porque somos filhos. Filhos adotivos, mas verdadeiros. Se fôssemos filhos por natureza, seríamos deuses, mas isso é impossível. Deus não pode criar um Deus. Tudo aquilo que Deus cria é criatura. Teve início, então não pode ser Deus. Deus gerou, desde toda a eternidade, o seu Filho único, Jesus Cristo. Nós somos criados, portanto não somos filhos de Deus por natureza, mas fomos adotados por filhos no dia do nosso batismo, quando recebemos o Espírito Santo. E esta adoção filial é verdadeira. Podemos e devemos chamar a Deus de Pai. O próprio Espírito, Espírito com letra maiúscula, se une ao nosso Espírito com letra minúscula, nossa alma, para atestar que somos filhos de Deus. Não é uma brincadeira, não é uma ficção, é uma realidade. E se somos filhos, somos também herdeiros, porque o filho tem direito a uma herança. Herdeiros de Deus, que nos vai dar o céu, e co-herdeiros de Cristo, que já conquistou o céu para si enquanto homem. Como Deus, Jesus nunca saiu do céu. Como homem, Jesus conquistou a glória celeste pelo seu sacrifício na cruz. Conquistou para si mesmo e para todos nós. Portanto, nós somos herdeiros do céu e somos co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque Cristo é filho. Filho por natureza. Nós, filhos por adoção. Mas ele é nosso irmão. Ele é o primogênito numa multidão de irmãos. Vamos alcançar a mesma herança de Cristo? Depende de nós. Se realmente sofrermos com ele, para depois sermos glorificados com ele. Veja como as três pessoas divinas estão aqui. O Espírito Santo, que clama em nós, Abba, o Pai, o nome que nós pronunciamos, e o Filho, que é Jesus, de quem nós somos irmãos e co-herdeiros. Nosso irmão mais velho, o Filho de Deus por natureza, enquanto nós somos filhos por adoção. O Evangelho traz hoje Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu, ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Na terra, esta autoridade foi dada após a sua morte e ressurreição, glorificação. Se ele tem autoridade, ele agora vai transmitir este poder à sua igreja. Ide, fazei discípulos todos os povos, quer dizer, ensinai. Todos devem conhecer a verdade. Todos devem me seguir como discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui ensina a fórmula de se batizar, usando as três pessoas da Santíssima Trindade. E nos manda: ide batizai. Ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Além de ensinar e de batizar, a igreja tem que vigiar para que aquilo que foi ensinado seja cumprido. É a missão de governar, é o pastor que toma conta. Então, neste trecho tão pequeno, os discípulos receberam de Jesus a missão de ensinar, de santificar pelo batismo e de governar. A igreja exerce, como Jesus, a função de mestre, a função de sacerdote e a função de pastor. Mas será que a igreja será capaz de fazer isso tudo? Sim. Por quê? Porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A presença de Jesus na sua igreja dá a ela capacidade de cumprir a missão que Jesus lhe deu. Nós, portanto, adoramos um Deus comunidade, um Deus família. Se nós falássemos sobre isso com um muçulmano, um seguidor da doutrina de Maomé, provavelmente ele diria: isto é um absurdo. Deus não tem filho. Deus só tem escravos. Ele não tem filho natural nem adotivo.
Os muçulmanos respeitam Jesus como um profeta inferior ao profeta deles, Maomé, mas não como filho de Deus. Nem Jesus e muito menos nós, segundo eles, podemos chamar a Deus de Pai, porque para eles Deus, que eles chamam de Alá, está de tal modo acima, inacessível, que ele não pode entrar em comunhão conosco pela graça. Ele não pode morar em nós. O cristianismo é muito mais doce. O cristianismo nos manda ter a ousadia de chamar a Deus de Pai. O Espírito Santo nos ensina que o Filho de Deus Pai, que é Jesus, é nosso irmão. E o cristianismo ensina que o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é nosso hóspede, de modo que esta doutrina é aconchegante. Olhando para a Santíssima Trindade, nós entendemos aquele versículo do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Nós devemos viver em comunidade. Por isso Deus criou a família. E na família a ordem de crescer, multiplicar, encher a terra. Nós não podemos viver egoisticamente. Ainda que alguém se retire para o deserto para orar, ele não deve fazer isso por egoísmo, mas por amor àqueles a quem ele deixou, para rezar por eles. Só neste sentido pode-se afastar do convívio com os outros. A solidão por si só, pura e simples, não é boa. Portanto, agradeçamos ao Pai por ter enviado o seu Filho, agradecemos ao Filho por ter vindo para fazer a vontade do Pai, agradecemos ao Espírito Santo por ter inflamado a nossa alma com o fogo do seu amor e peçamos por a Nossa Senhora, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e Esposa do Espírito Santo, que nos dê a graça de um dia contemplarmos a Santíssima Trindade no céu, que hoje habita em nós pela graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima.